A paz do Senhor, estamos iniciando a aula 6 do nosso curso Vida Abundante, versão Professor Discipulador. Que alegria ter você aqui comigo, estudando, aprendendo, crescendo no aprendizado bíblico. E hoje o nosso assunto é o que acontece aos que recebem a Cristo. Porém, como nas últimas aulas, iniciaremos nossa aula de hoje conferindo as perguntas sobre a última lição, que foi o tema a necessidade de receber a Cristo. Lembrando que na última lição falamos sobre o apelo, sobre crer, a fé, os dois aspectos da fé e da nova vida em Cristo. As perguntas, então, desta lição, da última lição, a necessidade de receber a Cristo, são as seguintes. Vamos já conferir, iniciar aqui, já conferindo essas perguntas. Espero que esteja tudo bem com você, espero que você esteja animado, que você esteja com foco no aprendizado, que possamos juntos aí aprender uns com os outros. Faça comentário, continuem fazendo comentário, eu estou lendo os comentários que vocês estão fazendo nos vídeos. Compartilhe com outra pessoa, talvez você conheça alguém aí que não está fazendo esse curso. Compartilhe o vídeo 1 da playlist, que é o convite. Compartilhe esse convite para que a pessoa possa estudar conosco também. É muito importante nós fazermos aí o compartilhamento para que outras pessoas também possam se achegar e estudar conosco. Acompanhe através lá do aplicativo Telegram, se você tem. Na descrição do vídeo tem aí o link para participar do grupo do Telegram. Nos acompanhe também na fanpage @pastorelmer.mendes e no Instagram @pastorelmermendes. Tá ok? Vamos lá para nosso conferir de perguntas da última lição. A primeira pergunta é: de acordo com João, capítulo 10, versículo 10, o que Jesus disse que veio fazer? A resposta: veio para dar vida e vida em abundância. Pergunta número 2. De acordo com Isaías 59, versículo 2, o que separou o homem de Deus? Isaías 59, texto nós sabemos aí: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para nos ouvir. Porém, o que faz a separação entre Deus e o homem? Está no versículo 2, as maldades do homem é que faz essa separação. Pergunta de número 3. De acordo com João 3,16, qual foi a solução de Deus para o pecado do homem? Resposta: o Filho unigênito, Jesus Cristo. Versículo muito conhecido, um dos mais citados da Bíblia, inclusive porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunta número 4. De acordo com João 3,36, o que é preciso para obter a vida abundante? A resposta: crer em Jesus Cristo. Pergunta número 5. De acordo com João, capítulo 1, versículo 12, crer é o mesmo que? A resposta: crer é o mesmo que receber. Pergunta número 6. Quando recebemos a Cristo, o que nos tornamos de acordo com João 1,12? Resposta: nós nos tornamos filhos de Deus. Pergunta número 7. De acordo com João 3,16, o que acontece com aquele que recebe a Jesus como Salvador? Novamente, João 3,16 apareceu aqui e a resposta: acontece que essa pessoa tem a vida eterna. Então vamos para o assunto de hoje. Encerrou as perguntas da lição intitulada A Necessidade de Receber a Cristo. Vamos então agora
para a lição de hoje, com o tema: o que acontecem aos que recebem a Cristo. Vou ler aqui na revista do aluno a introdução, que diz assim: quando recebemos a Cristo como Salvador e Senhor, muitas coisas maravilhosas acontecem em nossa vida. Passamos a desfrutar de uma nova realidade de vida. Temos a vida de Cristo em nós, então somos cristãos. Muitos relacionam o ser cristão a proibições. No entanto, desconhecem o que significa essa nova realidade de vida que se desenvolve num relacionamento de amor a Deus, onde se desfruta de uma vida abundante, que tem as características que nós veremos a seguir. Muitas pessoas têm um entendimento errado do que é ser um cristão. E é sobre isso que essa lição vai tratar. Uma hora ou outra, nós temos pessoas dizendo assim: quando eu parar de fazer isso ou aquilo, eu vou para a igreja. Ou pelo menos acham que as proibições da igreja tornará ela infeliz. Até algumas vezes, algumas pessoas dizem assim: a lei dos cristãos. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo isso, né? E ainda tem aquela questão de que eu sou muito jovem para ir para a igreja, para servir a Deus, ou eu já sou muito velho. Tem todas essas questões que são entendimentos errados do que é ser um cristão. E nós precisamos, nessa lição, nessa aula, deixar claro o que é ser um cristão. Não estamos dizendo que é fácil, que pode ser de qualquer jeito, mas estamos dizendo que o desfrutar de uma nova realidade da vida é incomparavelmente melhor uma vida com Jesus do que uma vida sem Jesus. Não tem comparação. Muitas pessoas não fazem ideia do que é viver uma nova vida. Seus achismos os prendem numa satisfação passageira. Muitas pessoas nem acham que devem parar de fazer o que estão fazendo, mas quando entregam suas vidas para Cristo, tudo muda, tudo fica diferente, pois essa entrega significa o retorno ao Senhor e Criador de todas as coisas. Então a pessoa voltou-se para Deus e agora ela tem a vida que ela deveria ter, que ela foi criada para ter. Vou citar aqui um trecho do livro Imitação de Cristo. Esse livro foi escrito no período medieval, século XIV, por Thomas de Kempis, que responde de forma bíblica o que acontece aos que recebem a Cristo. Ele diz o seguinte: quando Jesus está presente, tudo é suave e nada parece difícil. Mas quando Jesus não está presente, tudo se torna penoso. Quando Jesus não fala no coração, nenhuma consolação tem valor. Mas se Jesus fala uma só palavra, sentimos grande alívio. Porventura, não se levantou logo Maria Madalena do lugar onde chorava, quando Marta lhe disse: o mestre está aí e te chama, conforme João 11:28. Ora bendita, quando Jesus te chama das lágrimas para o gozo do Espírito, que seco e árido és sem Jesus, que nécio e vão se desejas outra coisa fora de Jesus. Não seria isto o maior dano do que se perdesse o mundo inteiro? Que te pode dar o mundo sem Jesus? Estar sem Jesus é terrível inferno. Estar com Jesus é doce paraíso.
Se estiver contigo, nenhum inimigo te pode ofender. Quem acha Jesus, acha precioso tesouro. Ou antes, o bem superior a todo o bem. Quem perde Jesus, perde muito mais do que se perdesse todo mundo. Paupérrimo é quem vive sem Jesus, e riquíssimo quem está bem com Jesus. Isso é um trecho do livro A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Nesse momento do discipulado, você pode e deve falar um pouco do seu testemunho, das coisas maravilhosas que acontecem em nossa vida em Cristo. Falar um pouco desse relacionamento de amor com Deus. Muitas pessoas vão contar seu testemunho e ficam muito tempo falando do passado. Ficam falando de que eram isso, eram aquilo, eis isso, eis aquilo, e ficam muito tempo falando só das coisas maldosas e ruins que ele fazia. Daí, quando chega para falar do presente, apenas diz: não, mas agora eu tenho Jesus. E pronto, não fala das coisas maravilhosas do que Deus faz. Há algum tempo atrás, eu fui convidado para participar de um programa na televisão, o programa Vejam Só, que é transmitido pela RIT, e estava ali conversando, discutindo comigo o assunto, o editor de livro chamado Oswaldo Paião. Ele é o editor da Aba Press. E eu estava ali na condição de pastor, falando sobre o tema: por que as pessoas preferem mais falar do diabo do que de Deus? Falando da própria igreja, pessoas da igreja, porque elas falam mais do diabo do que de Deus. E esse editor, o Oswaldo Paião, trouxe ali um dado bem interessante e ao mesmo tempo preocupador. Ele falou que um livro que fala sobre a revelação do inferno vendeu 10 vezes mais do que um livro que fala sobre a maravilhosa graça de Deus. Então, alguém que teve uma visão do inferno, que teve uma visão, um sonho, e viu o inferno e trouxe detalhes de acordo com ele dessa visão que ele teve, escreveu um livro. E alguém que apresenta a maravilhosa graça de Deus, de acordo com a Bíblia, e como nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Esses dois livros foram publicados no Brasil, em língua portuguesa. E o livro que fala sobre o diabo vendeu 10 vezes mais do que o livro que fala sobre a maravilhosa graça de Deus. Veja, Deus fez e continua fazendo coisas maravilhosas. Nós temos muitas bênçãos para compartilhar. E nesse momento do discipulado é importante que você fale, você compartilhe coisas da sua vida, que a pessoa possa ver que Deus está agindo ainda hoje, inclusive através do seu testemunho. Olha, Deus fez muitas coisas extraordinárias em minha vida, tenho muito a dizer. Quero compartilhar com vocês aqui de maneira rápida apenas algo. Eu vou à igreja desde criança. Minha avó, Maria Rosa, que já faleceu, uma mulher de fé extraordinária, ela nos conduziu a Cristo desde pequeninos. Apesar de que ir para a igreja não significa necessariamente ser a igreja. O fato de ir à igreja é muito bom e importante para que a pessoa possa estar em um ambiente aonde se manifesta a graça de Deus, aonde se tem a reunião, o ajuntamento do povo de Deus para a oração, para a pregação. E desde criança eu vou para a igreja. Só que o fato de eu ir para a igreja não impedia de eu ter práticas, de ter atitudes que contradizia o Evangelho, que não testemunhava uma vida de alguém que tem Deus, que serve a Deus. Mas a partir do momento
que tive um encontro verdadeiro com Cristo, inclusive foi numa escola bíblica, domingo de manhã, e ali uma professora apresentou o plano da salvação, mostrou o que Cristo havia feito e eu entendi com muita clareza, entreguei minha vida para Cristo. A partir daí, tudo mudou. A maneira de eu pensar, de ver as situações, de me relacionar com as pessoas, de lidar com as dificuldades. Lembram o que o Thomas de Kempis diz no trecho que eu citei aqui do livro A Imitação de Cristo? Que quem tem Jesus, tudo se torna mais fácil. É nesse sentido, porque você tem um entendimento diferente das situações e você não fica então lutando, brigando com coisas que você sabe que não será bênção para a sua vida, pelo contrário, vai só piorar a sua vida. Então, aprendi a lidar com as situações, aprendi a ver as dificuldades, as provações, inclusive de saber que o meu Redentor vive, que sou amado por Deus e sou totalmente dependente da sua graça, da sua misericórdia. É a maneira de viver mudou completamente e eu tenho a paz, a alegria, o amor de Deus transbordando sobre a minha vida. Então, nesse momento do discipulado, cujo tema é o que acontecem aos que recebem a Cristo, é momento de você contar um pouco do seu testemunho, da sua história, de como você era e da sua vida hoje, das coisas maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida, inclusive nessa questão das mudanças de atitude, mudanças de comportamento e como Deus tem sido gracioso, contar detalhes, porque a ação de Deus é através de detalhes em nossa vida. E essa pessoa que você está discipulando vai poder ver um Deus vivo agindo em sua vida. Nesta aula, você pode observar aqui na revista, é apenas um parágrafo. A aula é bem direta, é rápida, é objetiva. Vocês observaram também que foi aqui falado na própria revista do aluno, vamos descobrir na Bíblia Sagrada o que acontece com aqueles que recebem a Cristo. Nessa aula de hoje é bem diferente. Além de começar você conferindo as respostas que a pessoa deu da última lição, você vai terminar a aula não conferindo, mas respondendo junto com a pessoa. Como nós temos aqui apenas esse parágrafo de aula, o propósito dessa lição é mostrar para a pessoa, testemunhar, falar das coisas maravilhosas que acontecem em nossa vida quando nós recebemos a Cristo. Então, depois de ler a revista, de dar uma breve explicação sobre a vida em Cristo e depois de compartilhar os seus testemunhos, você pode até perguntar para a pessoa: Deus já tem falado contigo, agido, ajudado você a se controlar em determinada situação, até questionar a pessoa também para que ela possa falar. Então nós estaremos respondendo juntos as perguntas dessa lição. E quero lembrar também para vocês que a partir da próxima lição, que são as duas últimas, nós não teremos mais perguntas. Já iniciaremos falando do assunto específico daquela lição. As duas últimas lições, a 6, a necessidade de comunhão com a família de Deus, e a 7, o batismo, não terá pergunta. Apenas vamos apresentar os assuntos e discutir os assuntos com a pessoa. Estas perguntas que nós estaremos respondendo agora são as últimas perguntas desse propósito do discipulado. Então vamos lá. Agora começamos respondendo as perguntas da lição 4, terminaremos respondendo junto com a pessoa, com a Bíblia em mãos, conferindo na Bíblia as perguntas da lição de número 5. E é um número considerável.
é a lição que tem mais perguntas, são 13 no total. Vamos lá, aqui está a minha Bíblia, vamos para as perguntas. De acordo com João, capítulo 10, versículo 28, que tipo de vida Jesus nos dá? João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus nos dá a vida eterna. Pergunta de número 2. Um dia todos morreremos, mas aqueles que recebem a Jesus, o que lhes acontecerá? De acordo com João 11, 25 e 26, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A resposta: não morrerá. Viverá eternamente. De acordo com 1 João 1,9, agora a pergunta de número 3, você vai observar que nessa lição nós temos já aí a condição de folhear a Bíblia, de ir em outros livros, e a pessoa também vai pegando o domínio, o manejo com a palavra, saindo um pouco do Evangelho de João. Não muito, saindo um pouco. Esse momento ainda nós estamos focados no Evangelho de João. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Pergunta número 4. O que Jesus nos concede conforme João 8, 32? Diz assim: e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então Jesus nos concede que conheçamos a verdade e a verdade nos liberta. Pergunta de número 5. O que Cristo nos deixou de acordo com João 14, 27? João 14, 27 diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Jesus então nos concede a paz. Lembrando que essa paz não é como o mundo dá. Essa paz, ela vem de Deus, ela excede o entendimento, inclusive. Pergunta número 6. O que nos tornamos de Cristo, de acordo com João 15, versículo 13 ao 15, que diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então Jesus nos tornou amigos. Pergunta de número 7. Ao sermos justificados pela fé, o que a Bíblia diz que temos com Deus conforme Romanos, capítulo 5, versículo 1. Saindo do Evangelho de João, as duas próximas referências, inclusive, sendo que a primeira é Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos afirma que nós temos paz com Deus. E conforme 2 Coríntios 5, 17, o que somos agora que estamos em Cristo? Diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E pergunta número 9, o que Jesus prometeu aos que o amam, conforme João 14, 23. Voltamos para João 14, 23, que diz o seguinte: respondeu Jesus:
Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. A resposta: seremos morada, a habitação de Deus. Pergunta número 10. Conforme Efésios 2,19. Do que passamos a fazer parte? Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Conforme Efésios 2,19, nós somos membros da família de Deus. E de acordo com João 15, versículo 7, o que Jesus prometeu aos que permanecem nele: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É importante dizer que quem está em Cristo, tem a mente de Cristo. Então tem o seu coração voltado para Deus, e aí sim o pedido com certeza será concernente àquilo que é a vontade de Deus. Pergunta de número 12. O que precisa acontecer com quem conhece a Jesus Cristo, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E aqui tem algo importante, que inclusive nós estamos fazendo, porque nós conhecemos a Cristo e nós estamos fazendo exatamente isso. Vamos lá então para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Quem conhece a Jesus precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Pergunta de número 13. Você deseja crescer em seu relacionamento com Deus? Sim ou não? Resposta pessoal, e você também dessa forma estará interagindo e conversando com a pessoa. E assim encerramos esta lição, que fala sobre o que acontece com quem recebe a Cristo. Essa lição é encerrada com essas perguntas, e a partir daí, como já falamos, as duas últimas lições, não iniciaremos a aula fazendo ou conferindo nenhum questionário, nenhuma pergunta. Muito bem, estamos encerrando nossa aula de número 6. Essa aula é bem proveitosa para um contato mais pessoal e para se compartilhar um pouco mais dos testemunhos, das bênçãos, e para que se veja nitidamente o que acontece quando alguém recebe a Cristo, que é o maior presente, é o maior tesouro, o maior bem que alguém pode achar. Inclusive o próprio Jesus em parábolas, falou sobre isso lá em Mateus 13, a parábola do tesouro escondido, da pérola de grande valor. Quem encontrou o reino de Deus encontrou o melhor presente que poderia ter encontrado. É bom também que nesse diálogo ou durante o discipulado você vem perguntando à pessoa uma hora ou outra o que Deus falou contigo. Você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você, você está sentindo e compreendendo o que Deus está falando contigo. Essa resposta é muito importante, porque a pessoa vai também relatando a experiência dela com Deus. E Deus, ele fala de maneira audível, de maneira que nós entendemos e de uma maneira pessoal. E esse ponto do discipulado é de grande valor para que a pessoa possa relatar o que Deus está falando com ela. Amém? Então estamos encerrando a nossa aula. Essa é a aula de número 6. Estamos aí caminhando para a conclusão desse curso. Vamos lá, com ânimo, com fé, com alegria, agradecendo o nosso Deus pela oportunidade da vida e pela oportunidade de estarmos firmes em sua obra, realizando a sua vontade. Que Deus abençoe muito você, abençoe sua casa, seu ministério. Vamos fazer uma oração para encerrar essa aula. Pai, nós nos rendemos a Ti em oração.
queremos te dar honras e glórias. Todo louvor e adoração ao teu nome que é santo. Ó Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor preparou para nós a oportunidade de estarmos crescendo em sua graça, no conhecimento, no seu amor, todos os dias. Obrigado, meu Deus. Sê conosco. Nós queremos te agradecer porque tu és o maior bem que podemos ter. Ó Deus, ao entrar no seu reino, nós podemos, ó Pai, te agradecer e glorificar por tudo que tu és. Tu és um Deus presente, maravilhoso, gracioso. Obrigado, Pai. Continue a nos dar fé e ânimo para responder ao chamado, aquilo que o Senhor tem para nós. Tu és um Deus de grande glória e és o abençoador daqueles que acreditam e clamam a Ti. E nós cremos e clamamos. Ó Deus, obrigado. Obrigado por esse meu irmão e irmã. Obrigado por esse dia. Essa é a nossa oração de gratidão, de louvor ao Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um abraço e até a próxima aula.